Então você já aprendeu o verbo to be no presente. Mas e o verbo to be no passado? Quer aprender ele também? Então assista esse vídeo. Lesson 43, essa é a nossa aula de número 43. E hoje nós vamos ver Simple Past. Simple Past, passado simples, tá? Até agora, em todos os vídeos que nós já vimos, nós estávamos trabalhando somente com presente, em todas as sentenças. Este aqui é o primeiro vídeo que trabalharemos com o passado, tá? Passado simples. E nele nós vamos ver somente o passado do verbo to be. Assim como no início, no presente, nós vimos um vídeo, ou até mais do que um, somente o verbo to be, para depois trabalharmos com os outros verbos, nós faremos agora a mesma coisa no passado, tá? Então aqui, ó, só para você ter uma ideia, ter uma noção da diferença entre o present e entre o past. Inicialmente, present é tudo aquilo lá que nós já vimos. Então, por exemplo, nós temos I, usando o verbo to be para conjugar os verbos, tá? Porque, lembrando, você não fala I to be e nem I be, mas você vai falar I am, conjugando o verbo to be no present. Com he, você vai falar he is. Você conjugou o verbo to be. A mesma coisa para o she is. E com o it is. Então, nós temos as duas formas no present, am e is, que no passado vão ficar da seguinte maneira. Para o I, que no presente é I am, eu sou, eu estou. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele é, ele está, ela é, ela está. Quando não se tratar de pessoas, no past, nossa vida vai ficar mais fácil. Você usa was para todo mundo, tá? Então, I was, he was, she was, it was. Que tem um S, mas tem som de Z no final. A mesma coisa, tu fala he is, she is, tu não fala she is, it is, tá? Você não fala dessa maneira, tá? Então, mesmo tem um som com Z no final, como se tivesse zumbi. Então, a primeira forma do verbo to be no passado é o was. E o restante do povo que faltou? We, you e they. Bem, no present nós utilizamos com esse povo todo aqui, nós utilizamos are. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão, ou ainda você é, você está. They are, eles são, eles estão. E no past, como é que vai ficar para esses três aqui? Novamente, nós temos o are, agora vai ficar o were. Então, o to be no present tem uma, duas, tem três formas para o verbo. No past, ele simplificou o was e o were. Só tem duas formas, tá, para o verbo to be no passado. E agora veremos, então, exemplos de algumas frases utilizando o verbo to be no present e logo a seguir, então, no past, que é novidade nesse vídeo. Então, present. I am at home now. Eu estou em casa agora. Maria is at home too. A Maria está em casa também. You are married. Você está casado. E the kids are in the bedroom. The kids are in the bedroom. As crianças estão no quarto de dormir. Ou simplesmente estão no quarto. No past, como é que vai ficar isso aí? I was at work in the morning. Eu estava, eu estou, I am, eu estou em casa. E I was at work, eu estava no trabalho in the morning. Maria is, a Maria está em casa. Mas she was at school, ela estava na escola. You are, você é, você está casado, você está casado. But you were single, você era solteiro. The kids are, as crianças estão no quarto. They were in the living room, elas estavam na sala. Então, algumas frases aqui, como question. Where am I now? Onde eu estou? Então, com o verbo to be, lembram? É uma question e o verbo vem antes do pronome. Aqui ele vinha depois. Where is Maria? Aonde está Maria?
Where are you? Onde está você? Where are the kids? Onde estão os kids? Tá? Então, se eu perguntar aqui, where are you? Você responde, I am at home now. Where is Maria? Maria is at home too. Where are the kids? The kids are in the bedroom. E no past? Ao invés de where am I, where was I? Isto. Continua na mesma posição, a estrutura é a mesma, só modificou o verbo. Você está só conjugando o verbo, ele continua na mesma posição, porque é verbo to be. Então, where was I? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava quando isso aconteceu? Tá? Então, essa frase pode ter um complemento depois. Pode não fazer muito sentido aqui, né? Você está viajando, você acorda. Where am I now? Onde é que eu estou agora? Tá? Acordou, teve um acidente, por exemplo. Where am I now? E where was I? Você estava fazendo uma apresentação, por exemplo. Onde é que eu estava mesmo? Tá? Where was I? Where was Maria? Aonde é que a Maria estava? Where was Maria? She was at school. Where were you? Onde você estava? O cara chegou tarde em casa, a mulher lá. Where were you? Onde é que você estava? I was at work in the morning. Eu estava no trabalho. E where were the kids? Onde é que estavam as crianças? They were in the living room. Elas estavam na sala. Então, você já tem exemplo de question e tem exemplo de resposta. Mas nós veremos isso novamente. Então, to be agora só no past. O present, lembra que era uma revisãozinha ali para você entender, comparando os dois, o que mudava. Então, nós temos you. Se você está fazendo uma question com you, usando o verbo to be no past, você vai colocar o verbo to be antes do pronome. Were you, blá, 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 blá. Você era, você estava. As duas respostas possíveis são yes or no. Por quê? Você era? Sim. Eu era. Não, não era. Você estava? Sim, estava. Não, não estava. Então, todas as perguntas que são com o verbo to be, começou com o verbo, são perguntas sim ou não. Tá? Começou com o auxiliar, que nem o do, que nós já vimos, o does. Começou com o auxiliar. É um verbo. É pergunta de sim ou não. Tá? Então, were you, blá, blá, blá. Yes, só tem duas possibilidades. Yes, I was. Or no, I wasn't. Tá? I was not. Tá? Então, a pessoa normalmente não diz no, I was not, a não ser que ele queira dar ênfase. Se não quer dar ênfase, você está abreviando, né? Falando da maneira mais fácil. I wasn't. Então, eu não estava. Você era? No, I wasn't. Não, eu não era. E com o he, como é que vai ficar a question? Coloca o verbo antes, que é was. E daí, se te perguntarem, ou se perguntarem para alguém, was he, blá, 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 só tem duas possibilidades, yes or no. Ele era? Yes, sim, ele era. No, não, ele não era. Was he? Ele estava. Yes, ele estava. No, ele não estava. Então vai ficar yes, he was. No, he wasn't. Tá? Então, lembram que com I nós usamos was. Com he, she, também usa was no passado para o verbo to be. Tá? Agora, pronunciation. Algumas vezes eu estava pronunciando de uma maneira, outras vezes eu estava pronunciando de outra. Pois é, varia. Tá? Essas duas palavras aqui elas podem ter pronúncia um pouquinho diferente. Você pode ter uma strong form, uma forma forte de pronunciar as palavras. Tá? E você pode ter uma weak form, pronunciar elas de maneira mais fraca. O que quer dizer com pronunciar de maneira forte e pronunciar de maneira fraca? Bem, se você está fazendo pouco esforço para falar, com a boca mais relaxada, você está usando uma forma fraca. Tá? Agora, se você quiser dar ênfase em alguma coisa, você vai usar uma strong form. Por exemplo, aqui, como é que fica a pronúncia dessa palavra aqui, usando uma forma forte. Was, was. Isso aqui, ó, essas barrinhas, quando está assim, isso aqui é transcrição fonética. Tá? Então, você abre um dicionário de inglês, ele sempre tem transcrição fonética. Por quê? Porque precisa dizer como é que aquela palavra é pronunciada. Porque varia muito a pronúncia de uma palavra para outra. Em português, é mais ou menos, você pronuncia de acordo com o que se escreve. Tá? Por isso que no dicionário em português não tem ali como pronunciar a palavra. Tá? Em inglês sempre vai ter a pronúncia. Então essas barrinhas aqui é da fonética internacional. Tá? Então esse parece um A virado aqui, ele é um O, tá? A tua boca fica mais redonda, então was.
E uma forma fraca, então, que seria was, wa. Esse aqui, que até tem nome, schwa, é o som mais comum da língua inglesa, tá? Sim, ele é tão importante que tem até um nome. Então ele é um você não faz muito esforço para pegar e dizer isso, tá? Se eu falar a língua nem levantou do chão do céu do chão da boca, do chão do céu da boca. A língua nem levantou do chão da boca, tá? Então, então was. Agora vamos ver com esta outra aqui. Você pode ter uma forma forte. Esses dois pontinhos aqui significa que esse som aqui ele se prolonga, ele dura um pouquinho mais. Então aqui ficou wa, wa. Estou exagerando, tá? Wa. É como se você pronunciar dessa maneira. Lembra, o E no final da palavra você nunca pronuncia. O E no final da palavra você nunca pronuncia. R, se a palavra só terminar em R, em inglês britânico, daí praticamente ele some também. Americano vai ser um pouquinho mais forte. Essa palavra aqui então tem som de wa. E como é que seria uma forma fraca então? Wa. Parou no wa, tá? Sim, quando falando e colocando mais palavras juntas com was e com were, isso aqui pode ocorrer. Exemplos de frases então para vocês ficar mais fácil de entender. Where were you? Where were you? Eu estou usando uma forma um pouco mais forte aqui. Where were you? I was in London. I was in London. Não estou fazendo força nenhuma. Não sei que esteja discutindo, tá? I was in London. Was it good? Was it good? Was it good? Tá? É o mais comumzinho de falar. Yes, it was. It was. Tá? Estou falando agora com essa forma aqui, strong. Tá? São essas maneiras aqui que eu tenho. Você não precisa se preocupar muito em tentar pronunciar utilizando strong form ou weak form. O que você precisa só saber é, realmente, existem duas maneiras de pronunciar essas duas palavrinhas aqui. Por isso que às vezes você ouve de uma maneira, às vezes você ouve de outra, tá? Então, não é a pessoa que quer pronunciar daquela maneira lá. É o normal para algumas sentenças. Vocabulary. Vamos ver um pouquinho de vocabulário para montarmos as nossas sentenças depois. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, já que estamos falando de passado, nós podemos, por exemplo, falar de quando aconteceu alguma coisa. Então vamos usar os years. Tá? Tem years, tem como se fosse o som de dois i's aqui, years. Então, os anos. Como é que você pronuncia, como é que você fala os anos? Então, por exemplo, aqui, ó, em português é 1500. Em inglês, como tem dois zeros é 100, você pode dizer 1500. Tá? É mais comum do que dizer por extenso 1500, no ano 1500. Dificilmente alguém vai falar desse jeito aqui. Tá? O normal é dividir em duas partes. Tá? Então eu dividi aqui em 1500, então 1500. Aqui, por exemplo, vou dividir novamente. Então, tá, e como é que eu falar 1501? Não, você fala como nós aprendemos no vídeo dos números, número de telefone. Oh, porque isso aqui equivale como se fosse a pronúncia da letra O. Então, 1501, 1501. Aqui, se vai dividindo, 1510, 1945. E agora? Bem, agora não tem. 2000, isso não existe também. 3 zeros, 2000, tá? Então, the year 2000. Aqui, Brazil was discovered in 1500, tá? E agora, depois do 2000, nós temos aqui, por exemplo, o ano de agora, que quando esse vídeo foi feito, 2024. Tá? Então, você já sabe como falar os anos. Você vai se referir a um tempo passado, algum evento que ocorreu. Então, common questions. Perguntas que são comuns, tá? Então, perguntas, já que são perguntas comuns, nós temos os pronomes interrogativos. Quem, o que, como, quando, onde, por quê. Tá aqui. Who, quem, o que, what. Como, how. Quando, when. Onde, where. Por quê, why. Normalmente os alunos confundem when e where. Tá? Procure não fazer isso. When, quando, where, onde. Então, exemplo usando who. Who was the winner? Quem ganhou? Quem foi o vencedor? Who was the winner? Tá? Com what? What was that? O que foi isso? Tá? Quem foi aquilo? Foi o gato, foi o cachorro. Foi a porta que bateu. Tá? Ou, o que foi aquilo? A Maria ficou irritada. Então, what was that?
com how was your day? Esta aqui, o cara chegou em casa, how was your day? A filha, filho, alguém chegou, how was your day? Você se encontra com alguém, daí como é que foi o teu dia? How was your day? When was your birthday? Quando foi o teu aniversário? Você estava de aniversário? Mas when was your birthday? Quando foi o teu aniversário? Quando? E where were you? Onde é que você estava? Where were you? Tá? E quando aquilo ocorreu? And you? Where were you? Why was she here? Why was she here? Por que ela estava aqui? Então, esses aqui são os exemplos dessas perguntas, que aqui são pronomes interrogativos. A seguir, nós veremos, então, respostas, tá? Para essas perguntas. Então, por exemplo, who was the winner? He was the winner. Então, quem é que ganhou? Ele ganhou. Digamos se você foi jogar tênis lá com o teu colega, foi jogar... Who was the winner? Te pergunto. Quem é que ganhou? He was the winner. Ele ganhou. And what was that? O que foi aquilo? O que foi isso? It was the dog. Foi o cachorro. Foi o cachorro latindo, foi o cachorro batendo na porta, foi o cachorro derrubando a lata de lixo, tá? Ou foi nada. What was that? How was your day? Como foi seu dia? It was good, tá? It was good. O cara até de preguiça fala só good, tá? Então, it was great, it was okay, it was excellent. Mas com was. E vejam bem, você tem que colocar sujeito em todas elas. Acostume-se com isso. Em inglês não existe sentença sem sujeito. Então está aqui, sujeito. E sujeito é moleza em inglês. Verbo antes do verbo é sujeito. Verbo antes do verbo é sujeito. Verbo antes do verbo é sujeito. Não tem sujeito em português. Não tem problema que em português não tinha. Em inglês vai ter. Toca lá, coloca um it, pronto, está resolvido. Que nem em português. Foi bom. Cadê o sujeito aqui? Não tem foi bom, tá? Está quente. Não tem. Coloca o it. It is hot. Tá? Continuando. When was your birthday? Quando foi o teu aniversário? It was last Sunday. It was last Sunday. Foi domingo passado. It was a pity you weren't there. Que pena se você não estava lá. Where were you? Onde é que você estava? I was at the game. Eu estava no jogo. Why was she here? Por que ela estava aqui? She was looking for Janet. Ela estava procurando pela Janet. Por isso que ela veio aqui. Agora, para alguns é lembrar, tá? Nós temos também um vídeo aqui no canal falando sobre esse verbo, there to be, tá? Tem um vídeo só sobre isso. Então, there to be, para quem não viu, é o nosso verbo haver, o verbo existir. E aqui tem to be também. Então, ele vai ter que seguir a mesma maneira que utilizamos com o to be sozinho. Então, por exemplo, aqui, there to be. No present, como é que ficava? Bem, você tem there is, tá? Para singular, e você tem there are para plural. Por exemplo, there is a dog. There is a problem. É singular. Agora, there are two dogs. There are problems. Então, ele vem na frente de singular, na frente de plural. E no past, como é que vai ficar? É só colocar o is e o are no past. Então, vai ficar there is, existe, tem, there was, havia, existia, tinha. There are, vai ficar there were, haviam, existiam. Mas a história toda é que você não precisa bem traduzir dessa maneira, haviam, existiam. Só tem que ver que a palavra que vier depois tem que ser plural. E aqui com there was, a palavra que vier depois tem que ser singular. Então, alguns exemplos. Was there any food to eat? Tinha alguma comida para comer? Fala assim, tinha alguma comida para comer. Was there any food? Eu podia só parar por aqui, tá? Was there any food? Tinha alguma comida? Was there any food to eat? Tinha alguma comida para comer? Yes, there was. Sim, havia. Porque eu comecei com was, tem um there aqui, ó. Tá invertido o verbo to be porque é uma question. A afirmativa, o verbo to be vem depois. Yes, there was. How many people were there at the party? Quantas pessoas were there? Havia na festa. Quantas pessoas tinha na festa? Normalmente as pessoas falam assim, né, com o verbo ter. Mas lembra que em inglês ter, have, é posse. Por isso você não vai usar o verbo have aqui. Então, how many people were there at the party? Em interrogativa, eu comecei com o verbo antes. Agora inverte. There were 20 people at the party. Havia 20 pessoas na festa. There were 20 people at the party.
E agora vamos ver uma quiz, ou seja, algumas perguntinhas, tá? Utilizando então o to be no passado, para ver eventos do passado. What city was the capital of Brazil before Brasilia? Yeah, what city was the capital of Brazil before Brasilia? Que cidade era a capital do Brasil antes de Brasília? Ah, e Brasília se escreve com Z, tá? Assim como Brasil também se escreve com Z. It was Rio de Janeiro. Sim, a capital nossa antes de Brasília era o Rio, tá? It was Rio de Janeiro. Who was the first president of Brazil? Who was the first president of Brazil? Quem foi? Quem era o primeiro presidente do Brasil? A gente geralmente fala quem foi. Então, it was Marechal Deodoro. It was, foi o Deodoro. E when was Brazil declared independent? Quando que o Brasil foi declarado independente? Brazil was declared independent in 1822. Divide em 2, 1822. E aqui a pronúncia, independent. Tá? Só estou mencionando isso porque, para nós, independência, a tônica está aqui, o stress está aqui. Então, quando os alunos normalmente vão pronunciar esse tipo de palavra, eles colocam a tônica no lugar errado. Tá? Então, só se acostuma com isso. Independent, independence. E aqui as questions eu estou fazendo usando what, who, when, que foram aqueles pronomes interrogativos que nós vimos antes, tá? Só para te dar um pouquinho mais de prática. Where were the first modern Olympic Games? Meu Deus, where were? Onde que foram os primeiros Jogos Olímpicos modernos? Tá? São Jogos Olímpicos modernos. Leia de trás para frente. Where were the first modern Olympic Games? They were held in Paris. Eles aconteceram, foram sediados, were held in Paris, em Paris. Who was the inventor of the telephone? Who was the inventor? Quem foi o inventor do telefone? It was invented by Graham Bell in 1876. 1876. Então, foi inventado. It was invented by, por esse rapaz aqui, Graham Bell. É Alexander Graham Bell. Abreviando, tá? Were there any survivors on the Titanic? Sim, é Titanic, não é Titanic, tá? Titanic. Were there any survivors on the Titanic? Yes, there were 706 survivors. Aqui, como é um número, quantidade, eu tenho que expressar ele da forma normal. Não posso estar dividindo, tá? Falar 706, 706. Não, tá? 706, 706 survivors. Então, were there, houve algum sobrevivente do Titanic? Yes, there were 706 survivors. Sim, havia 706 sobreviventes. O Jack não estava entre os survivors. Pronto! Agora que você já tirou essas dúvidas e melhorou seu nível em inglês, eu só te peço um like para este vídeo. Quer saber sobre quando nós tivermos mais vídeos como esse aqui no canal? Então inscreva-se! E, por favor, escreva nos comentários também o que achou. Nos vemos no próximo vídeo.